Então, está querendo construir uma casa, é? Já pensou em um daqueles navios afundados? Sim, porque alguém fez. E não foi o capitão Jack Sparrow. Pode parecer loucura, mas existe uma cidade inteirinha construída nesses escombros. E esse é provavelmente o lugar mais estranho da Terra, sendo que há vários outros por aí. Existe um lugar misterioso no meio do Mar Cáspio, a cerca de 95 quilômetros da cidade de Baku, no Azerbaijão. Os pescadores locais deram a ele o nome assustador de Black Rocks, ou Pedras Negras, em português, por causa da substância escura encontrada nas pedras de lá. Na década de 1940, um grupo de geólogos foi dar uma olhada na área e logo descobriu que esse material preto era petróleo. Havia toneladas e toneladas abaixo do fundo do mar, o que naturalmente atraiu muita atenção. A ideia de extrair petróleo submarino surgiu muito antes da descoberta de Black Rocks. Ela foi planejada por um geólogo polonês chamado Witold Ziglenik. Desculpe, meu polonês está enferrujado. Ele pesquisou os campos de petróleo do Azerbaijão. Ziglenik apresentou um projeto para construir uma plataforma especial acima do mar para retirar petróleo e depois transportá-lo para o continente em um barco específico. Suas ideias foram retomadas quando a indústria começou a ficar sem petróleo em terra. A profundidade do mar em Black Rocks era de apenas 20 metros, então decidiu-se construir ali uma plataforma idealizada por Ziglenik, que se tornou a primeira de petróleo em mar aberto do mundo. Mas os petroleiros não tinham espaço suficiente para fazer o seu trabalho, e não havia lugar para morar. Então foi encontrada uma solução inusitada. Criou-se um assentamento na água. Primeiro foi levado um navio velho para Black Rocks. Ele servia de casa para os trabalhadores. O primeiro poço do local foi lançado em 1 ano. Depois, o lugar ficou conhecido como Oil Rocks, ou Pedras de Petróleo em português. Meio ano depois, já havia 7 navios lá. Na verdade, os engenheiros decidiram fazer uma ilha artificial de navios afundados. Eles foram inundados intencionalmente e depois interligados com pontes metálicas, criando uma base para a instalação do vilarejo no mar. À medida que a extração de petróleo ganhava velocidade, o lugar também foi crescendo. Com o tempo, Oil Rocks se transformou em uma cidade de verdade, com prédios de vários andares, um centro médico, um refeitório, fábricas e oficinas. Mais tarde, as ilhas artificiais foram interligadas por meio de uma ponte especial erguida acima da água. No total, as instalações do vilarejo chegaram a ocupar cerca de 7 hectares e toda a infraestrutura especial para levar o petróleo para a terra firme foi instalada com sucesso. Então os petroleiros tinham um lugar para trabalhar e viver. Mas e as tempestades? Apesar de todo o trabalho duro, a cidade ainda era apenas um conjunto de plataformas de metal suspenso sobre as ondas. Embora esta região do Cáspio seja relativamente calma, a natureza pode criar desafios em quase qualquer lugar. O primeiro deles aconteceu para o povo de Oil Rocks, em 1953, quando um enorme pedaço de gelo começou a flutuar em direção ao sul. Ele era tão grande que poderia facilmente ter arrasado com todo o local. Os moradores das Ilhas de Metal lutaram com o gelo da melhor maneira que puderam, inclusive jogando pó de carvão nele para tentar derretê-lo. Mas nada funcionou. E depois de 2 semanas a batalha foi perdida. As pessoas foram evacuadas e os poços de petróleo pararam de funcionar até que a ameaça passasse. Hoje não há população permanente em Oil Rocks. Aproximadamente 2.000 pessoas ainda vão lá para trabalhar, mas não ficam no local por mais de 1 semana. A única exceção ocorre durante períodos de tempestade, quando o transporte para o continente fica impossível. Oil Rocks continua sendo uma das cidades mais estranhas do planeta Terra. Mas existem outras incomuns por aí que são igualmente estranhas. Por exemplo, a Ogashima, no Japão. A ilha em que fica se transformou a partir da erupção de pelo menos 4 vulcões subaquáticos, e o vilarejo é na verdade um enorme vulcão ativo em si. Surpreendentemente, esse fato não assusta os moradores da cidade, cerca de 300 pessoas que ainda moram ali. Se você está cansado da agitação da vida na cidade grande, vá para Monowi, em Nebraska. É o único município dos Estados Unidos com um só morador. Por algumas décadas, era uma cidade pequena como outra qualquer. Mas com o passar do tempo, os moradores mais jovens saíram em busca de melhores empregos, até que um dia restou apenas uma pessoa ainda lá. A única moradora de Monowi hoje se chama Elsie Ayler. Ela é prefeita, vendedora e garçonete, tudo ao mesmo tempo.
também mantém a biblioteca de 5.000 volumes do marido, mas na realidade não está sozinha. Trata-se de um lugar bastante conhecido, então seus amigos das cidades próximas e turistas visitam Monowi o tempo todo. Houve até alguns programas de TV mostrando o local e Elsie, claro. No sudoeste da China, existe um lugar chamado o Reino das Pessoas Pequenas. É uma vila única no mundo. Quem mora lá não pode ter mais de 1,30 m. Mais de 100 habitantes de toda a China vivem ali, com idades entre 19 e 48 anos. Os moradores dizem que se sentem mais à vontade vivendo com outras pessoas de baixa estatura. Com o turismo ajudando a gerar renda, a vila tem sua própria infraestrutura, delegacia de polícia e corpo de bombeiros. Orduz é outro lugar único na China. Era a maior cidade fantasma do mundo. E quando eu digo grande, quero dizer muito grande. Foi projetada para mais de 1 milhão de habitantes, mas por um longo tempo, poucas pessoas puderam se instalar ali. Mas nos últimos anos, a situação mudou para melhor, e Orduz agora tem milhares de moradores. As torres dos edifícios surgindo no deserto tornam este local um pouco surreal. Xi'an, no Iêmen, foi apelidada de Manhattan do deserto. A partir do século XVI, foi a primeira cidade que cresceu mais para cima do que para os lados. Essa modalidade de construções verticais protegeu os habitantes das inundações, e as muralhas fortificadas de Xi'an permitiram que eles avistassem o perigo de longe. Os moradores desta cidade na Austrália não veem o sol por dias. Quem vive em Coober Pedy se esconde do calor extremo do deserto e das tempestades de areia em cavernas escavadas nas encostas. O que os faz viver em um clima tão severo? Bem, eles querem ficar ricos. Existem muitas opalas no subsolo, então talvez encontrar pedras brilhantes que valem milhares de dólares supere todos os outros inconvenientes. Esta cidade experimental no centro do Arizona é um dos vilarejos ecológicos mais incríveis da Terra. Seu desenvolvedor, o arquiteto italiano Paolo Soleri, sonhava em construir um local que viveria em harmonia com o mundo natural. Os moradores tentam proteger o meio ambiente, cultivando sua própria comida e equipando suas casas com painéis solares. Infelizmente, a construção deste projeto urbano permanece incompleta, mas mesmo os edifícios inacabados atraem regularmente milhares de turistas. Não há população permanente em Arco Senti. O número de moradores aumenta e diminui, ficando entre 50 e 150 pessoas. Muitos estudantes e voluntários vão para lá, passar alguns meses no meio do deserto e contribuir para essa maravilha arquitetônica. Bem-vindo à capital mundial dos relâmpagos. Os moradores desta vila no lago Maracaibo, na Venezuela, têm tempestades em metade das noites do ano. De fato, o vilarejo pode chegar a testemunhar milhares de relâmpagos em uma única noite. São 28 flashes a cada minuto. Muitos cientistas se perguntam sobre a causa dessa tempestade eterna. A maioria concorda que se deve aos ventos das montanhas próximas. E na remota vila de Kalash, no Cazaquistão, as pessoas podem adormecer por dias. Aqueles que experimentaram esse fenômeno estranho dizem que seus cérebros simplesmente desligam. Após os períodos inexplicáveis de sono, eles se sentem desorientados e não se lembram de nada do que aconteceu. Ninguém sabe a causa, mas alguns cientistas acreditam que a mina de urânio abandonada nas proximidades pode ter algo a ver com isso. O gás radônio da mina pode estar vazando pelo solo, causando privação de oxigênio e apagões. Eu acho que é uma pista de que talvez seja hora de se mudar dali. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.